Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vamos falar muito sobre a 10ª rodada. Ontem a gente teve jogos aí importantes e olha, muita contestação com relação ao jogo do Cruzeiro, envolvendo a arbitragem. Vamos falar de Vasco da Gama e Náutico. Deu o que falar aí, Vasco da Gama e Cruzeiro, passando aí pro Maracanã. Jogo do horário aí também entre Vasco e Operário foi modificado a pedido da Rede Globo. A gente vai falar muito aqui sobre a questão da SAF e vamos falar também sobre reforços, novidades aí para a gente passar para vocês. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a cada um de vocês para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E vamos lá para as notícias do Vasco da Gama. Tem gente me ligando aqui, então vamos lá. Bem, primeiramente, ontem teve jogo da 10ª rodada. O Cruzeiro jogou e venceu, né? Um jogo muito contestado. O jogo foi lá no Paraná contra o Operário. Segundo jogo consecutivo que o Cruzeiro é beneficiado pela arbitragem, né? Então o Cruzeiro venceu aí, o jogo que foi 2-1, e o Cruzeiro abriu aí 7 pontos de distância com relação ao Vasco, chegou a 25 pontos. O Vasco está ali na 3ª colocação. E dependendo do jogo contra o Bahia, o Vasco pode chegar aí à 4ª posição nesse campeonato brasileiro. Mas o Vasco, independentemente dos resultados, segue aí firme e forte no G4. Para o Vasco, tanto faz ser primeiro, segundo. Para o Vasco, o mais importante é o acesso. Bem, e falando de Vasco da Gama e Náutico, né? Zé Ricardo pegando firme e forte. O Vasco vai ter um desfalque, Quinteiro não vai poder jogar. E é o seguinte, uma nova formação aí na zaga do Vasco será testada. E o Vasco da Gama, né, está se garantindo aí pelo seu sistema defensivo muito bom, com destaque aí para o Anderson Conceição e também para o nosso goleiro Batman, Thiago Rodrigues. E vamos ver no que vai dar. O Vasco é muito favorito para esta partida contra o Náutico. O Náutico está lá na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, e o Vasco não pode mais perder pontos para equipes que não vão disputar rigorosamente nada neste campeonato. Então, a gente almeja sorte aí para o Zé Ricardo e que o ataque do Vasco da Gama possa sim corresponder nesta partida. E ontem a CBF confirmou aí a alteração do jogo do Vasco contra o Cruzeiro para o Maracanã. Eu, se eu fosse dirigente do Vasco, não tiraria esse jogo de São Januário. Os cruzeirenses estão comemorando porque sabem que quando jogam em São Januário, eles se cagam todo. Então é o seguinte, o jogo vai para o Maracanã aí, a pedido do Vasco da Gama, certo? O jogo vai ser no dia 12/6, jogo referente aí à 12ª rodada, jogo que vai ter transmissão da Rede Globo, certo? Às 16 horas. Bem, meus amigos, e outro jogo que foi alterado também foi Vasco da Gama e Operário, certo? Jogo que iria ser no dia 24/6, continua na mesma data,
mas o horário foi alterado, né? Iria ser às 21h30, agora será às 19 horas. Bem, meus amigos, é o seguinte, sobre a situação da SAF. Ontem o Sérgio Frias fez uma live com a gente aqui, muito esclarecedora. O Sérgio Frias falou que a documentação ainda não chegou ao Conselho de Beneméritos e que eles estão lá cobrando também por transparência. Quem não viu a live com o Sérgio Frias, depois veja, dá uma olhadinha, que ele esclareceu vários pontos aí obscuros com relação ao contrato aí da SAF. Nada contra a SAF, mas as coisas têm que ser feitas aí com lisura. E, meus amigos, sobre a situação de reforços, né? Muito se falando de Allan Kardec no Vasco da Gama. E a situação do Allan Kardec é a seguinte: ele é um jogador feito no Vasco da Gama, tem um carinho aí por parte da torcida vascaína, jogador que tem 33 anos, mas não interessa a 777 Partners, certo? Não interessa. Jogador que já tem uma certa idade. Ontem, uma informação que veio lá do Vasco Connection, do Eduardo Ferrari, é que o Vasco, através da 777 Partners, poderia abrir negociações aí com o Everton Cebolinha. Eu não acredito. Acho que é um jogador que tem muito mercado aí na Europa. Mas a título aí de conhecimento, saiu essa notícia hoje do jornalista Eduardo Ferrari, de Everton Cebolinha, seu cara aí da 777 Partners. Deixa aí nos comentários. E sobre a situação do Leven, né? O Leven impressionou toda a Europa aí. A UEFA ficou impressionada. O Leven esse ano, de todas as pessoas que fizeram o MBA lá na UEFA, foi o que conquistou a maior quantidade de número de pontos. Sensacional, né? Respeitado muito lá na UEFA. E olha, o Leven esse ano, se tiver a oportunidade de fazer alguma coisa pelo Vasco em 2023, estejam certos disso, que o Vasco da Gama será outro nível aí. Podem ter certeza. Então, parabéns aí ao Leven, que conquistou um título, uma homenagem lá na UEFA, por ter sido aí o cara que simplesmente conquistou a maior quantidade de pontos nos testes feitos lá na UEFA. Bem, meus amigos, eu agradeço aí pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!